Fala pessoal, tudo bem? Gente, novamente de volta no canal, passando aqui para trazer as informações do Timão. Vamos falar desse mercado da bola que começou a aquecer no Corinthians, tendo em vista que julho está chegando e as janelas se abrem meio de julho. E aí tem várias informações, várias notícias saindo na internet. Uma delas é que o Corinthians está interessado em Daverson, ex-jogador do Palmeiras, que hoje joga no Cuiabá. Na verdade, ele não está jogando, está afastado por um problema disciplinar. E, inclusive, o Daverson acabou fazendo aí aparições públicas, dizendo se um dia o Corinthians interessasse, dizendo que é profissional, jogaria no Corinthians. E aí, uma das suas fontes pesquisando aqui, o Corinthians disse o seguinte: Corinthians não tem interesse em Daverson, tendo em vista que o Timão tem dois jogadores para essa posição, que é o Pedro Raul e o Roberto. Então o Corinthians não tem interesse. O Corinthians disse que tem dois grandes jogadores, porém o jogador do Corinthians não está resolvendo muita coisa não. Mas acho inviável a contratação do Daverson. Vou explicar por quê. Daverson jogou muito tempo no Palmeiras e acabou tendo em jogos contra o Corinthians algumas provocações, né, que deixou a torcida do Corinthians chateada. Então eu acho que a torcida do Corinthians não aprovaria essa contratação. Lembra de Paulo Nunes? Acho que seria a mesma coisa. Veio pro Corinthians, mas não fez nada. Jogou no Palmeiras, provocava o Corinthians, e dessa vez acredito eu que a torcida não aceita. Mas antes da torcida opinar, o Corinthians já disse que não tem interesse em Daverson, porque tem dois grandes jogadores lá. Então Daverson, no momento agora, é só mesmo boato de internet, coisa de torcedor, porque o Corinthians não tem interesse, né? Como eu já falei pra vocês, ele teve muitas polêmicas no jogo contra o Corinthians, muitas provocações, então com certeza a torcida do Corinthians não queria. Mas o que faz esse elo com o Corinthians? Faz esse elo porque o Antônio Oliveira, que já treinou o Cuiabá, é amigo pessoal do Daverson. Então o Antônio Oliveira, eu tenho certeza que gostaria de contar com o jogador. Porém, o jogador fez aparições falando que se o Corinthians um dia procurasse, ele queria. Mas o que eu dizer, a torcida do Corinthians não quer. Então o Corinthians não tem interesse, a torcida não quer. Esse negócio é inviável para o Corinthians. Não tem essa que daí vai pintar. Outra informação que surgiu nas últimas horas na internet aí é que Romarinho, ex-Corinthians, né, campeão em 2012 na Libertadores pelo Corinthians, Romarinho está rescindindo seu contrato com o Al Ittihad. Mas é outro aí que está no mercado e ele mesmo interessa ficar no mercado europeu. O Romarinho parece que não enjoou de ganhar dinheiro ainda, né? Então ele interessa ficar lá. E o Corinthians também negou interesse em Romarinho. O Corinthians tem que seguir a vida dele, esquecer dos ex-atletas. E pra mim, esses jogadores aí passaram, deixaram sua contribuição no Corinthians, mas receberam pelo que fizeram. O Corinthians tem que buscar algo novo, inovar, fazer um time novo, fazer um time moderno. Esquecer, Corinthians só busca os ex-jogadores. Parece que os ex-jogadores do Corinthians têm cadeira cativa. Não, são ídolos? São. Serão respeitados? Sim. Mas passou. Corinthians tem que buscar formar um outro time. Esquecer, Corinthians, buscou novamente Paulinho, outros jogadores que o Corinthians que saíram, retornaram pro Corinthians, também não fez nada. Então o Corinthians tem que esquecer disso. E igual o Fábio Santos veio pro Corinthians aí recentemente, mas também não fez nada, tava arrastando o Corinthians. Romarinho saiu arrastando o Corinthians. Então o Timão tem que parar de ficar buscando os ex-atletas, os ex-jogadores do Corinthians que fizeram sucesso no passado, né? Muitos deles já trabalharam ou trabalham no Corinthians. Por exemplo, o Alessandro trabalhou no Corinthians muito tempo. Danilo tá na categoria de base. Chicão tá lá no Corinthians. Eu não sei nem o que Chicão faz lá no Corinthians, porque ninguém vem a público falar do trabalho do Chicão. Então o Corinthians idolatra seus ex-jogadores, né? A gente tem que respeitar, a torcida agradece, né? O clube agradece, mas tem que renovar.
não pode trazer, retornar com o atleta por causa da história. A história é um passado. Porém, precisa trazer atleta para chegar, vestir a camisa, fazer a diferença. Trazer, como algum jogador Corinthians trouxe, trazer gestores, cara formado, cara estudado para a posição. E não contratar alguém porque foi campeão do Corinthians. Corinthians, eu tenho observado que tem feito isso em vários momentos e tem cometido sérios erros por causa dessa idolatria. Então a gente, Corinthians negou o interesse nesses dois jogadores e eu espero que isso não aconteça mais como acontecia no passado com as antigas diretorias. Gente, e para finalizar o vídeo, vamos falar um pouquinho aí do goleirão Cássio, que nos deixou aí. O Corinthians acabou fazendo uma festa extraordinária para o Cássio, rendeu várias homenagens no sábado. Cássio despediu da torcida, dos funcionários, dos atletas e seguiu sua vida. Acho que tinha que sair mesmo, porque o Cássio não tem mais o rendimento que tinha no passado, né? Não tem mais o rendimento. Chegou o momento de renovar o ciclo e Cássio foi pro Cruzeiro. Acaba de chegar nesse exato momento em Minas Gerais e foi recebido pela torcida do Cruzeiro também com uma extraordinária festa. O Pedro Lourenço, que comprou a SAF do Ronaldo Fenômeno, hoje é o dono do Cruzeiro, que é também dono do Mercado BH, falou com a imprensa e disse, pontuou, um grande time começa com um grande goleiro. Então a chegada do Cássio é apenas um de vários outros que chegarão no Cruzeiro. Então o Pedro Lourenço tem bala na agulha, é um cara que tem muito dinheiro, é um cara que é um cruzeirense doente. Agora acredito até que o Cruzeiro vai subir de patamar, que é um dos maiores times do mundo, mas estava mal administrado. Ronaldo comprou o Cruzeiro para ganhar dinheiro, diferente de Pedro Lourenço. Comprou o Cruzeiro para fazer ser campeão. E isso, o Pedro já sofreu muito com esse Cruzeiro, que já foi, passou muita dificuldade financeira, devido gestões anteriores, né? Fizeram muita lambança no Cruzeiro e agora aparece na mão do cara certo. Então a gente torce pro Cássio, né? Ser muito feliz no Cruzeiro, dar continuidade à sua carreira, porque deixou um legado extraordinário que nada vai apagar nunca, né? O que ele deixou no Corinthians, e a gente como torcedor agradece, porque o Corinthians conquistou aí grandes títulos, um dos maiores títulos o Corinthians conquistou, e Cássio foi o protagonista aí, fazendo defesa milagrosa. Inclusive na final do Mundial, ele em 2012, né, que já faz 12 anos, Cássio ganhou o apelido de gigante, porque fez de 5 para 6 defesa surreal. E o Corinthians se sagrou campeão mundial em cima do Chelsea com um gol de Guerreiro. Beleza, galera? Então, gente, quero agradecer vocês pelo carinho, agradecer pelo apoio, agradecer por tudo que vocês têm feito comigo no canal. Fique ligadinho, porque todo dia eu trago conteúdo do canal falando do esporte, mais especificamente do Corinthians. Então vocês saberão de tudo em primeira mão. Deixa aqui no vídeo o like, deixe sua inscrição, ative o sininho e deixe seu comentário, o que você acha aí dessa possibilidade do Corinthians contratar o Daverson, porque a gente não pode também confiar em dirigente, né? Só um adendo aí. O Corinthians nega o interesse em Daverson e Romarinho. Mas como a gente vai acreditar nisso? Hoje, os negócios são feitos muito com oportunidade de mercado. Por exemplo, Romarinho é um cara que custa muito caro, porém está livre no mercado. Talvez o Corinthians possa trazer só para pagar salário. Eu não duvido de nada, porque o que um dirigente de futebol fala em pé, sentado, ele não sustenta. Gente, fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.